hoje o seu, o meu, o nosso programa Reaprendendo a Viver, mais uma vez aqui no nosso restaurante Toca da Barra, na Barra do Jucu, e hoje trazendo aqui uma pessoa também muito querida, muito amada por mim, psicanalista, psicóloga, mentora do Mulheres com Propósito, um trabalho belíssimo que ela vai contar para nós. Eu estou falando de Ana Paula Lauar. Ela que é uma mulher também muito guerreira e uma mulher que cuida de mulheres. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Sil. É uma honra estar aqui com você. Prazer enorme meu recebê-la. Você que eu sei que é uma pessoa extremamente doadora de coração, pessoa que trabalha, gosta de ajudar as mulheres e que tem um trabalho muito lindo, que são Mulheres com Propósito. Fala para nós um pouquinho sobre isso. O que é este projeto? Esse projeto nasceu no coração de Deus, né? Em cima do texto Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e tem um propósito, né? Mediante esse propósito, esse chamado, queimou muito ao meu coração há 7 anos atrás, de cuidar de mulheres na área do psique, do emocional, não só a questão terapêutica em si, do consultório. Porque lá no consultório a gente tem uma carga horária, né, restrita, né, seja 50 minutos por semana, e eu vi assim, a demanda de estar mais próximo daquelas mulheres, e o Senhor nos deu esse projeto de intervenção terapêutica, de trabalhar diferenciado, usar, na verdade, né, utilizar a Bíblia, a palavra do Senhor, mas também usar nossas técnicas, né, da nossa abordagem psicanalista, e agregando essas ferramentas para ter uma execução melhor e alcançar melhor, né, a questão dos traumas, bloqueios no coração mental e emocional dessas mulheres, né? Então Deus colocou no meu coração esse nome, Mulheres com Propósito. Eu achei assim tão rotineiro, porque é tão assim, a gente ouvia muito isso. E eu queria contar para você que foi tão interessante. Eu estava indo para a faculdade e no terminal de ônibus em Vitória, e eu orando, buscando a Deus, Deus, é esse nome mesmo, é um nome tão comum e sendo usado por muitos trabalhos, projetos e tal. E de repente eu saí dentro do ônibus, lá no terminal, eu e minhas experiências. Veio uma mulher na minha direção e Deus falou, olha a camisa dela. Aí quando eu olhei, estava escrito, Mulheres com Propósito. E eu achei aquilo interessante, a mulher veio ao meu encontro. Aí eu olhei para ela ali, quando ela passou eu procurei, nem achei mais a mulher. Mas o Senhor falou comigo, esse é o nome do projeto. E queimou muito no meu coração, Deus me deu logo o texto. E a gente começou a trabalhar com essas mulheres. Só que teve um grande desafio. Quem é que vai trabalhar comigo nessa equipe? Quem é que vai mentorar, trabalhar? E eu buscando a Deus e falei, Deus, como que será isso? E Deus começou a convocar, chamar cada mulher. Até você eu convidei na época, né, para estar comigo no projeto, porque você também foi minha mentora na psicanálise, né, na minha primeira formação, ali no Setups. Fiquei 4 anos ali sendo forjada ali com o pastor Pedro, com vocês. Tenho um grande carinho, um grande amor pela vida de vocês, como os meus mentores. E depois fui para a faculdade, fiz psicologia, mas buscando a Deus, quem seriam essas mulheres? Porque precisava ter uma formação, precisava ter, né, saber lidar com essas vertentes todas, né? Porque não é só espiritualidade, né? A gente precisa ter mais. E sempre todas falam isso, preciso agregar, né, no meu ministério, na minha formação, lidar com mulher não é fácil, é desafiador. Nós somos mulheres, sabemos que nós, né, damos um pouco de trabalho. Mas somos complexas, mas somos também, é lindo, né, a alma feminina, né, é lindo toda essa complexidade da mulher, e Deus trouxe cada mulher. E aí eu comecei a exigir um padrão dessas mulheres. Qual? Que elas precisavam fazer psicanálise. Elas precisavam ter uma formação básica, e eram mulheres que faziam, era líderes de mulher única, mulher que prospera, vários cursos, curadas para curar, né? Então, assim, vários cursos, e foram agregando. E aí nós se juntamos e eu comecei, então, ir para vários lugares, São Paulo, Rio, Paraná, Curitiba, viajei
buscando mais conhecimento e forjando essas mulheres. Então, criamos aí 10 mulheres nessa equipe para cuidar de outras mulheres. Só que o interessante, Silvio, que cada uma de nós tem uma história. Tem as nossas feridas, nossas dores, nossas questões internas, e que a gente precisava ser curadas, lapidadas, forjadas para curar do outro. E aí, nos treinamentos que eu dava, realizava com as mulheres, Deus ia forjando o projeto. Então Deus nos deu, né, o nível 1, um formato de projeto, que foram florescendo no deserto. Então Deus deu todas as dinâmicas, os louvores, Damares Nascimento, que é psicanalista, Deus levantou a Damares no projeto, trouxe a mãe dela também com vários problemas com família, com o marido, com o esposo, com várias situações, mulher guerreira, não desistiu do seu esposo. Então elas foram trazendo as suas cargas, suas conquistas para dentro do projeto. Então no projeto Deus nos dá muita estratégia, não só ferramentas, não só o louvor, não só a palavra, mas o testemunho dessas mulheres. Então se aquele projeto renascendo, né, ali, florescendo no deserto, na questão conjugal, era a mãe da Damares, a Jucimara. Então a Jucimara tinha que trazer algo específico, uma abordagem, um trabalho, uma dinâmica referente a isso. Aí a outra era a questão ministerial. Então ela ia trazer uma abordagem sobre ministério, sobre chamada da mulher, sobre valorização dela no ministério. Então a abordagem. Então eu fui, não era eu apenas, né, sim, que estava ali ministrando, falando, não, todas tinham a responsabilidade de trazer aquilo que elas estavam vivendo como autonomia, né, como autoridade, né? Então Deus usava elas tremendamente naquele formato. E os testemunhos, né, de cura, de libertação, né, de uma amiga, né, missionária Márcia, a primeira vez que ela foi nesse aí, ela estava assim, desestimulada pelo ministério. Não queria mais saber de ministério, porque foi ferida. Ela liderou igreja e ela estava muito ferida. Então ela não queria mais mexer com o ministério. E naquele imersão ela foi confrontada, ela foi curada, ela foi resgatada, que ela saiu de lá e voltou para o ministério, voltou à execução. Mas ela voltou entendendo, né, o chamado, entendendo para quê, por quê que ela estava ali naquele projeto. E depois, no próximo imersão, ela já estava como mentora. Ela já estava em prática, agindo, porque foi tão impactante que ela vivenciou, que no outro, não, nem que eu venha para limpar banheiro, nem que eu venha para ficar na cozinha, eu quero estar aqui nesse projeto. E o Senhor já levantou ela como uma das líderes no próximo imersão. Então, cada imersão tem um tema, né? Então, o primeiro foram Florescendo no Deserto. O segundo foi... agora lembrar que é difícil. Aí foram 4, né? Aí cada um teve um tema... Metamorfose, que foi a transformação do casulo. Deus nos deu uma dinâmica da bolha do casulo. E as mulheres eram inseridas dentro daquele casulo. E elas eram ministradas como no ventre da mãe. Então as rejeições desde o ventre da mãe ali foram tratadas, sabe? Você tem noção, quando o Espírito Santo toca na alma, elas gritam da dor que está ali dentro. E aquilo ali é resgatado para fora e ali vai sendo curado. Uma das intervenções, para você ter noção como é. Teve uma do espelho. Um espelho gigante nós colocamos no sítio, né? Porque é um sítio, é um lugar que a gente vai, fica 3 dias e tal. O local é bem propício. E esse espelho, teve uma que a gente ministrava espelhos menores, uma das intervenções, ela não queria se ver, ela não conseguia ter a identidade dela através dos olhos da alma, né? Porque a alma é a janela, né? Os olhos é a janela da alma. E ela não queria, de tanta rejeição que ela tinha. Tanta rejeição. No último dia, quando a gente voltou para fazer a técnica do espelho, ela não quer. Ela foi lá no grande
E ela falou por si, falou valorização dela, autoestima. Aí foi uma coisa mais linda. Todo mundo ficou impactado, porque ela não queria se olhar no espelho durante o processo. Mas no último dia, ela assumiu a sua autoimagem, ela estava resgatada, né? E foi a coisa mais linda. Então, assim, as técnicas, intervenções, os movimentos que o Espírito Santo faz é impactante. Eu vi algumas postagens no Instagram, era algo realmente de você ver o pessoal ali sendo ministrado, sendo tocado, né? Havendo uma transformação mesmo na vida daquelas mulheres. E é um processo assim muito bacana. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem uma história de vida muito triste. Verdade. Não dá para contar aqui, gente, porque é muita coisa. Graças a Deus. Assim como eu sempre falo aqui, Reaprendendo a Viver é o nome do programa, eu trago aqui pessoas que tiveram realmente histórias tristes e que se ressignificaram, reaprenderam a viver. E a tua história é uma história gigantesca, infelizmente com muitas coisas tristes, mas que hoje chegamos aqui, né? Você ajudando outras pessoas, você é uma pessoa guerreira, que nós falamos aqui da psicanálise e psicologia, mas nesse meio aí tem teologia, tem pedagogia, tem mais um monte de cursos, um monte de preparo para ajudar outras pessoas. A minha pergunta é, você acha que você entrou nessa daí de querer ajudar outras mulheres pela tua história de vida? Sempre dizem que aonde fomos machucados, onde fomos feridos, é o nosso ministério, né? Onde estão as nossas cicatrizes. E eu não tenho vergonha de falar da história, do meu passado, porque o passado ele tem um propósito. Sim. Né? Todos nós nascemos, Deus nos trouxe à Terra com um propósito. A gente não vê que do acaso, né? Foi um acidente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um propósito. Ele estabeleceu, ele está escrevendo a história. Só que cabe a mim e a você como que a gente vai finalizar isso. Né? Porque o que fizeram conosco é que a gente tem que pegar isso, fazer essa ressignificação e dar continuidade. Ou a gente para, ou a gente morre, ou a gente continua. E eu decidi continuar. Né? E eu creio muito, né, realmente que Deus existe. Porque desde criança eu tenho uma experiência com Deus em todas as minhas trajetórias de vida dramáticas, né? Então, eu sou filha de uma prostituta, né? Antigamente se falava cabaré, né? Hoje em dia aí é clube, boate, né? Hoje tem vários nomes. Mas eu fui gerada dentro de um prostíbulo, né? Sou filha de prostituta e minha avó soube da minha existência, me resgatou dali, cuidou de mim. Só que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele também tem os seus projetos, né? E o projeto dele era me matar de todos os jeitos, porque ele sabia que Deus, eu creio isso, que Deus tinha algo para realizar. Então, é igual Moisés, é igual vários, né, personagens bíblicos, que Deus tem um alvo, um objetivo com aquela pessoa, e o inimigo faz de tudo para destruir aquela pessoa. Comigo e com você, com certeza, não vai ser diferente. E aí, a minha trajetória foi essa, muito abusos sexuais na infância, para tirar minha inocência, para tirar, né, e abuso psicológico de mãe, né. Eu morava com minha avó, só que eu queria morar com a minha mãe, porque minha mãe tinha uma vida, eu não aceitava morar longe da minha mãe, e minha avó não deixava, não permitia. Só que teve um período que eu fui morar com a minha irmã, foi os piores anos da minha vida. Então, minha mãe abusava psicologicamente, me espancava, né, me humilhava de tudo quanto é jeito. E eu fugi da casa da minha mãe, quando eu tinha 9 a 10 anos de idade, e fui morar nas ruas, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Nesse período, morando nas ruas, né, com abandono, com abuso, com várias coisas acontecendo, eu tive as minhas experiências. Eu trabalhei no trenzinho da alegria, porque eu vivia nas ruas, precisava comer, e eu era Olívia Palito. E aí eu penso, né, que depois de vida adulta eu fui trabalhar com o Ministério Infantil, como tem na conexão, né, você ali naquele período, né, já trabalhando como Olívia Palito, fazendo alegria e tudo, mas lá na frente Deus me usou para o Ministério Infantil. Então sempre teve uma conexão, aquilo que eu vivi com depois. E vivendo nas ruas como menina de rua, tive as minhas experiências.
não podia estudar, né? E eu entrava nas escolas, hoje você fala essas várias formações, lá eu não podia estudar porque eu não tinha pais para poder fazer matrícula. Mas eu tive um Deus que me matriculou em vários cursos, né? Eu tive um Deus que pagou minhas faculdades, minhas formações, e eu sou grata, eu entendo o propósito. Eu não tive, né? Meus pais falharam comigo, mas eu tenho um pai que não falha comigo, né? Então eu tive um pai, eu tenho um pai que não falha comigo. Então hoje as formações, tudo por causa de eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito. Com 18 anos eu me converti. Com 18 anos, antes de 18 anos, eu saí das ruas e fui morar na casa de pessoas, né? Como doméstica, fui prostituta, porque infelizmente o espírito, né, da legalidade do pecado ele acompanha. E só que com 18 anos eu aceitei a Jesus. E aí teve um marco na minha vida, né? 18 anos eu deixei o pecado, deixei o mundo e fui começar uma nova trajetória com o Senhor. Então aí já vai 35 anos na presença, nunca saí da presença. Deus me achou e eu achei Ele. E eu não abri mão dele. Então trabalhei em Ministério Infantil, 15 anos, liderando o departamento infantil, cuidando de criança. Quando 7 anos atrás Deus me requereu para as mulheres, especificamente para elas. Não que eu não ministro para as crianças, não que eu não cuido das crianças no consultório, né? Porque é um amor eterno, né? Mas Deus falou, agora você vai cuidar do psique, do emocional e espiritualidade das minhas filhas. Agora é o tempo delas. Muito bom. E detalhe, gente, que isso vai além de fronteiras, né? Ela já esteve em Angola e ela agora está indo para Moçambique, porque nós falamos aqui da Ana Paula, psicanalista, psicóloga, agora a Ana Paula missionária, né? Que está indo para uma nova missão, cuidar de mulheres lá, né? Claro que tem um todo, mas tem muito isso aí também, né? De cuidar das mulheres de lá. 13 anos orando por Moçambique. 13 anos. O ano passado eu estava num conflito muito grande, profissão e missão. Sempre fiz missão com a profissão. Mas tem hora que você tem que abrir mão de um para poder executar outro. E eu sempre abri mão um pouco da minha profissão para poder executar a missão, porque é onde que queima mais o meu coração. É uma ferramenta que eu levo para a missão, né? E tive um convite para estar em Moçambique. E o desafio tão grande, tão lindo, tão maravilhoso que é 150 crianças órfãs e 60 viúvas no projeto Bom Samaritano. Esse projeto vai ser assistido às mulheres da questão psicológica, treinamentos da UDF, que é aqueles cursos Mulher Única, Mulher que Prospera, que eu vou levar. Vou cuidar das crianças, ministrando elas, vou levar o curso de treinamento para obreiros, que eles estão pedindo muito para cuidar dessas crianças, ministrar e tal. Então, assim, por que eu estudei tanto? Para usar agora no alvo, no objetivo da missão, né? Então, assim, precisa estar preparado, né? Não adianta eu chegar lá e não entregar algo realmente concreto. Então, tem uma caravana que vai 15 dias e vai voltar. E eu vou ficar 3 meses. Então, eu vou agora em agosto e volto em novembro. Né? Então, estamos com essa jornada aí, né, para executar. Em Angola ficamos 2 meses. E agora, para glória do nome do Senhor, 3 meses. E é isso aí, gente. Eu trouxe a Ana Paula aqui hoje para falar desse trabalho dela, né? Fala sobre isso. Mulheres que são super valorosas por cuidarem de outras mulheres, outras pessoas que estão sofrendo. E dessa forma também, né? Ela indo para outro continente para cuidar disso. Só que tudo isso também requer um valor. Eles não vão, os missionários não saem daqui com a conta recheada, né? Cheia de dinheiro, muito pelo contrário. Jesus, vai acontecer. Eles têm que levantar a verba, os recursos para poder estar indo. Então, hoje, nós não podemos ter esse trabalho da Ana Paula, porque está muito próximo dela aí. Então, dentro de pouco tempo, não dá para vocês buscarem ela como profissional para ajudar vocês. Porém, nós vamos deixar o contato dela, nós vamos deixar o Pix dela, para que vocês possam ajudar com qualquer valor.
qualquer valor que você quiser, porque é a corrente do bem, cada um ajudando com um pouco, né? Ajuda para ela poder fazer esse trabalho lindo dela, que ela já fez aqui durante 4 anos, agora ela vai fazer lá. Sabemos que ela tem muito a ajudar aquele lugar, aquelas pessoas que estão ali, e eu conto muito com a ajuda de vocês, que possam ajudá-la, fazer um depósito para ela, e através do contato dela também, do número de telefone, se você quiser mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, alguma coisa. E o tempo que ela está aqui, que já está terminando, quando que você vai? Vou em agosto, falta 3 meses. 3 meses. Nesse período, se você quiser ser atendido por ela, tá? Precisar da psicanalista, da psicóloga, que você entre em contato, agende um horário com ela. Nesse período aí ela ainda vai atender, mas depois ela vai ficar 3 meses ajudando os nossos irmãos lá de Moçambique. E, infelizmente, o nosso horário está chegando ao fim. É uma pena, porque essa mulher tem muita coisa a nos ensinar, a falar para nós, mas o nosso tempo é curto, né? Eu quero também pedir desculpa a vocês. Hoje foi a gravação desses 2 programas com a Rosana e com a Ana Paula. Aqui no espaço onde nós estamos, no restaurante Toca da Barra, eles estão preparando para o Dia das Mães, tá lindo, eles estão decorando, então tem muita gente chegando, colocaram um toldo aqui, estão fazendo decoração e está chegando fornecedores toda hora, então vazaram-se alguns sons aí, hoje não está no nosso normal, que a gente está mais tranquilo, está bem mais agitado aqui hoje, mas vocês vão entender sim, que estamos num lugar que é maravilhoso, que é lindo, que eles estão preparando para vocês, trazerem as mães de vocês para passarem aqui o Dia das Mães, para poderem pegar esse final de semana, sexta, sábado, domingo, e curtir aqui em família. Quero agradecer a você, Ana Paula, muito obrigada, que Deus continue te abençoando, que você continue abençoando mulheres, crianças, como homens também, né? Que Deus possa continuar te abençoando e te honrando. Vai lá para Moçambique, levar essa força aí, trazer, resgatar vidas de lá, né? E obrigada de coração por precisar de nós, estamos aí. E que bom que vocês estão aqui, no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Mas antes eu quero saber se a Ana Paula tem um recadinho para vocês. Quer dizer alguma coisa para eles, Ana? Silvânia, eu quero te agradecer de todo o meu coração, a participação. Muito feliz por esse projeto seu. E eu creio que vai alcançar muitas vidas, edificar vidas. Eu gostaria que você estivesse orando por esse projeto de Moçambique, que é desafiador. Nós estamos aí nessa correria, né? Agindo de todas as formas, vendendo coisas, né? E fazendo cantina. Mas esteja orando por nós e eu creio que nós vamos alcançar a meta, estaremos lá e vamos aí compartilhar com vocês depois. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Assim encerramos mais um programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus.